Eu vim para cá para sair na filmagem. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Noite especial, uma noite que o Senhor nos concedeu para celebrarmos o Natal, o nascimento de Jesus. Um momento tão aguardado, né? Tantos ensaios para que chegássemos até aqui nessa noite. E lembrando que esse musical que está sendo apresentado hoje, nós vamos reapresentar domingo que vem, só que lá fora, né? Ali para fazer um movimento de evangelismo, convidar os vizinhos, faremos esse musical lá fora também, se Deus permitir. E eu vi o ensaio, está muito lindo, né? Parabéns aos irmãos, às irmãs que prepararam essa noite com tanto carinho para apresentarmos esse culto ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Vamos começar orando, vamos começar clamando a presença de Deus nesse lugar, nos quebrantando diante dele, esquecendo de tudo que está lá fora, porque esse momento é único, esse momento é especial. Vamos estar orando nessa noite. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, ó Deus, por esse momento, ó Deus, tão especial. Te damos graças, ó Deus, por este culto, ó Deus, que temos o privilégio de participar. Ó Deus, onde o Teu nome é exaltado, onde o Teu nome é adorado, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. É este nome que nós exaltamos nesta noite, é este nome que nós cantamos e contamos a história nesta noite, a respeito de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Pai de amor, Deus Santo, agora nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove, que o Senhor aceite a nossa adoração, ó Deus, os presentes, ó Deus, que daremos ao Senhor nesta noite, ó Pai. Frutos de lábios que confessam o Teu nome, sacrifícios espirituais, através de frutos de lábios que confessam o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar o culto cantando Noite de Paz. Eu queria chamar aqui o nosso irmão Flávio, ele vai estar cantando esse hino. Tudo é paz, tudo amor.
Queria convidar os irmãos e as irmãs que vão estar apresentando o musical para que possam já se posicionar e nós vamos dar início ao nosso musical nessa noite. Eu queria fazer mais uma oração nesse momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Jesus. E hoje, ó Deus, nós estamos em Tua presença, o véu foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos, pelo precioso sangue de Jesus. Agora, nesta noite, ó Deus, usa os Teus filhos, Tuas filhas, ó Pai, que prepararam esse musical para exaltar e bendizer o Teu santo nome. Que os Teus ouvidos estejam atentos, ó Deus, os Teus olhos abertos, ó Deus, para as orações que se fizerem neste lugar. Ó Deus, para esse momento de culto e adoração ao Senhor. Ó Deus Santo, que a Tua boa mão esteja sobre a Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira, nos fazendo a cada dia avançar, crescer e espalhar a mensagem de salvação. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Em uma noite silenciosa, um novo tempo começou. O céu se abriu e a terra recebeu o maior presente que já existiu: Jesus, o Filho de Deus. Ele veio com um presente de Deus para cada lar, trazendo luz onde só havia escuridão, paz onde só havia medo e esperança onde só havia dor. O amor desceu do céu e se revelou a nós. E hoje celebramos este amor. O amor que mudou a história de toda a humanidade. É Natal, vamos adorar ao Rei que nasceu.
de Nazaré, Maria ouviu a voz do anjo e se rendeu àquele chamado. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. E o coração de Maria se tornou abrigo daquela promessa. Dentro dela, a esperança tomou forma e a graça se fez vida. Maria creu, mesmo quando não entendia nada, e por meio de sua fé, o Salvador veio ao mundo. E naquela noite, nas campinas de Belém, o céu se abriu para anunciar a maior notícia de toda a história. E o anjo disse: não temas, porque vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E uma multidão de anjos apareceram cantando: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele ama. E o céu se secou.
sábios seguiam uma estrela, que brilhava com promessa e com propósito, guiando-os até o rei que acabara de nascer. E quando o encontraram, o adoraram, e se prostraram e o adoraram diante de um bebê. Reconheceram ali o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Se fechar
luz brilhou nas trevas, e as trevas não puderam vencê-la. O céu continua aberto, e o amor de Deus continua entre nós. E que neste Natal, cada coração seja uma nova Belém, lugar onde Cristo possa nascer todos os dias, porque Ele veio, Ele vive, porque Jesus nasceu por amor a nós. Soberano
Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus capítulo 2. O tema da mensagem dessa noite será um presente para Jesus. Você pode repetir? Um presente para Jesus. Mateus capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti nascerá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, vendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém disse: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Obrigado. Eu queria começar a mensagem de hoje contando uma história de um homem muito rico, um homem que possuía riquezas incalculáveis, e ele resolveu leiloar a sua fortuna. E a notícia de que aquele ricaço leiloaria a sua fortuna correu por toda parte, e houve um alvoroço entre as pessoas, porque todos queriam ter o que aquele homem tinha. Ele possuía carros, ele possuía mansões, ele possuía animais, cavalos daquela raça pura. E então, aquele homem, ele contratou um leiloeiro para que a sua fortuna fosse vendida. Mas ele chegou para o leiloeiro em particular e falou assim: vem cá, nós vamos combinar o seguinte nesse leilão. Está vendo aqui o quadro do meu filho? De toda a minha fortuna, esse é o item mais importante. E aquele que arrematar o quadro do meu filho vai arrematar e levar toda a fortuna que eu tenho. Mas isso fica só entre a gente. Pois bem, chegou o dia do leilão e as pessoas começaram a chegar naquela mansão. Uma mansão com uma sala imensa, com vários quadros, com obras de artes caríssimas, carros na garagem, itens de ouro. E aquelas pessoas deslumbradas olhavam os bens que aquele homem possuía. E no meio daquelas obras de arte
estava o quadro do filho. No meio daqueles ricaços, havia um homem humilde, não tinha nada, mas ele foi ali por curiosidade, ele queria saber como seria aquele leilão. Então, depois de analisarem os itens a serem leiloados, o leiloeiro começou: vamos começar com esse quadro aqui. E aquela plateia disse em coro, uníssono: porque ninguém estava interessado no quadro do filho. Era um quadro que não era muito bonito, não tinha beleza, nem formosura. E aí aquele leiloeiro insistiu em vender aquele quadro. Alguém dá algum valor por esse quadro? Silêncio no meio das pessoas. E ele insistia: alguém dá algum lance por esse quadro? Ninguém falava nada. E aí alguém mais ousado no meio da plateia gritou de lá de trás e disse assim: nós não queremos esse quadro feio, passa logo para a Lamborghini. E todo mundo riu, Eles queriam os carros de luxo, as mansões, os cavalos. E aquele homem humilde que havia ido àquele leilão, ele pensou assim: bom, já que eu estou aqui, estou quebrado e não vou ter condições de comprar nada, eu vou arrematar esse quadro. Eu gostei desse quadro. E aquele homem, quando ele passou por todos aqueles itens de luxo, e ele parou na frente daquele quadro do filho, aquele quadro transmitia paz. O olhar, ninguém percebeu isso. Ninguém, porque estavam preocupados com os bens materiais. O olhar daquele filho pintado no quadro transmitia paz. E aquele homem humilde ficou encantado com aquele quadro. E quando ele viu que ninguém dava um lance, ele rapidamente levantou a mão e falou: olha, eu dou nesse quadro R$50. Todos riram. Olha aí o miserável, R$50, não tem nada para dar no quadro. E aí o leiloeiro olhou para a plateia e disse: ninguém dá mais por esse quadro? As pessoas não perceberam o valor daquele quadro. E ele disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o cavaleiro. O quadro e toda a fortuna pertencente ao dono desse quadro. E as pessoas não entenderam: ué, mas como assim? E o restante dos itens? E aí foi revelado o que o dono da fortuna havia combinado com o leiloeiro. Ele disse: olha, quem levasse o quadro do filho levaria toda a fortuna, porque esse quadro, apesar de vocês não valorizarem, ele representa o filho amado desse homem rico. Este quadro tem muito valor para ele. Por isso ele disse que quem arrematasse o quadro levaria toda a fortuna. E aquele homem que estava ali, apenas com R$50, conseguiu levar o quadro do filho e toda a fortuna. Sabe o que essa ilustração nos mostra? Que quem tem um filho tem tudo. Quem tem um filho é rico. Quem tem um filho possui os tesouros de Deus. Quem tem um filho herdará a vida eterna. Quem tem um filho vai herdar o céu. O céu é nosso, o céu é da igreja. As riquezas maravilhosas do céu, ruas de ouro. A gente trabalha o ano inteiro, ralo, soa, para poder colocar um piso na nossa casa. Um piso mais ou menos, mas no céu a gente vai pisar em ouro. Porque o nosso Deus é rico. E nós só vamos pisar no céu um dia, porque nós entendemos o valor do Filho. Nós entendemos o valor do Filho de Deus, que morreu por nós, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Nós só temos direito às riquezas celestiais, à paz que nós temos hoje, a tantas bênçãos maravilhosas, porque um dia Jesus nasceu no nosso coração. E aí eu quero voltar ao tema da mensagem nesta noite: um presente para Jesus. Diante de tanta riqueza, diante de tanta coisa boa que Deus te deu neste ano através de Jesus,
Qual presente daremos a ele, ao aniversariante que nós adoramos nesta noite? Nós falamos pela manhã a respeito dos cultos, né? Que se nós fizermos uma retrospectiva de junho para cá, foram mais ou menos 150 cultos, 150 refeições espirituais que Deus nos deu, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente não prepara o alimento para ser comido? O alimento espiritual também é assim. Deus dá ao mensageiro, ao dirigente de culto, o mensageiro estuda, lê, se prepara e apresenta para a igreja aquele maravilhoso banquete espiritual. E aí eu pergunto, diante de tantas refeições espirituais, diante desse alimento precioso que nós recebemos do nosso Pai durante o ano, qual presente daremos para Jesus? Você se lembra do almoço que você comeu há um mês atrás? Não. Mas você sabe que esse almoço te alimentou e permitiu que você chegasse até aqui. Talvez você não lembre de todas as mensagens que foram pregadas na igreja até hoje. Mas você sabe que essas mensagens, que a palavra de Deus se sustentou, nos sustentou e nos trouxe até aqui. Amém? E diante desse cuidado de Deus com a nossa vida espiritual, com a nossa família, nos dando trabalho, nos dando pessoas para estarem conosco, qual presente daremos a Jesus? Qual presente daremos a Jesus? Na mensagem de domingo retrasado, não sei quantos lembram, nós falamos sobre aquela parábola onde o reino dos céus é comparado a uma grande ceia. Quem lembra dessa mensagem? O reino dos céus é comparado a um homem que resolveu dar uma grande ceia pelo casamento do seu filho. E aí, os empregados saíram para convidar as pessoas para aquela ceia. E aí, o que o primeiro disse? Comprei um campo, não posso ir no casamento do seu filho, peço que me desculpes. O segundo falou assim: comprei uma junta de bois, não posso ir ao casamento do seu filho, peço que me desculpes. O terceiro falou assim: eu me casei, não posso ir à festa do seu filho, às bodas, peço que me desculpes. 3 desculpas diferentes que têm afastado as pessoas do Filho de Deus. Nós falamos aqui naquela mensagem. O primeiro homem comprou um campo. E o que o campo significa? O lazer. Ele disse assim: olha, eu comprei um campo. Aquele homem estava ansioso para ver o seu campo, as árvores frutíferas, passear no seu campo, dar uma volta a cavalo. E diante do convite para o casamento daquele senhor, ele diz assim: eu não posso, eu vou dar uma volta no meu campo. Quanta gente, por causa dos bens materiais, tem deixado de estar na presença de Jesus? Quantas pessoas têm dado desculpas para Deus? E a desculpa é: Senhor, eu estou trabalhando muito, eu estou envolvido, eu estou com a minha vida profissional, construindo a minha vida profissional, eu estou envolvido com o meu trabalho, o Senhor me desculpa, mas eu não tenho mais tempo para o Senhor. E Jesus, que deveria ser o centro da nossa vida, vai sendo deixado de lado. O segundo falou o quê? Comprei uma junta de bois. Para que os bois eram usados naquela época? Eles eram usados para o trabalho, né? Então existem pessoas que elas não têm lugar mais para Jesus na sua vida, porque estão ocupadas demais com o seu trabalho. No primeiro exemplo eu troquei. O homem que comprou o campo, ele estava ocupado demais com o lazer. A exemplo de hoje, onde muitas pessoas estão ocupadas demais com os entretenimentos e não têm tempo para Jesus. Em meio a tantos entretenimentos, jogos de futebol, séries de televisão, passeios, viagens,
Quanta gente você convida para a igreja, a pessoa diz assim: eu não posso, eu vou fazer uma viagem, eu não posso, eu vou assistir um filme, eu não posso, eu vou ver o meu time jogar no Maracanã. E as pessoas vão dando desculpas: entretenimento, trabalho e, por último, qual foi a desculpa? Relacionamento. Eu casei e não posso ir às bodas do seu filho. Quantas pessoas têm deixado de estar aos pés de Jesus por causa dos relacionamentos? Eu não vou porque eu tenho que estar com meu namorado, eu não vou porque eu tenho que estar com a minha namorada, eu não vou porque o meu marido não quer que eu vá, eu não vou porque minha esposa não quer, eu não vou porque eu tenho que dar atenção para os meus filhos, eu não vou porque a minha família não aceita, e as desculpas vão se multiplicando. Mas Jesus disse assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E Deus está nos dizendo nesta noite: chega de desculpas. Qual presente daremos para Jesus por tudo que Ele nos tem feito? Será que seremos como esses magos aqui, esses astrônomos que estudavam as estrelas e que deram a Jesus coisas preciosas, vieram de longe para ver aquele menino, para adorá-lo? Ou será que trataremos Jesus com desprezo e deixaremos Ele de lado para darmos prioridades ao nosso lazer, ao nosso trabalho e às pessoas à nossa volta? Qual presente daremos a Jesus? O que nós vamos oferecer a Jesus? Sabe o que Ele quer? Jesus quer o nosso coração. Ele não aceita dividir o nosso coração com nada nem ninguém. Aquele jovem rico queria seguir a Jesus, mas o coração dele estava preso no dinheiro. Jesus sabia disso e falou assim: vende tudo que tem e segue-me. O que ele fez? Foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas. Ele possuía muitas riquezas. Quantas pessoas que não entendem o significado do Natal estão preparando uma linda festa de Natal, um banquete, vão contratar um buffet, vão gastar 100, 200 mil, os ricaços aí desse mundo, né? Mas sem entender o verdadeiro significado do Natal, sem entender que o que Jesus quer deles é a sua vida, é a sua entrega, é o seu coração. E nesse ano de 2026, nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, sem reservas, sem desculpas, e dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero te buscar, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero estar aos teus pés, eu quero estar aos teus pés. Nesse ano de 2025, nós falamos também sobre escolhas, né? Será que nós tivemos o compromisso de diariamente orar e ler a Bíblia? Ou será que estávamos ocupados demais para a nossa vida devocional? Devemos nos lembrar que as escolhas que nós fazemos vão determinar o nosso futuro. Se as escolhas que temos feito têm sido erradas, nós precisamos rever as nossas escolhas e escolher estar aos pés de Jesus. Escolher estar aos pés de Jesus. Qual presente nós temos para ofertar para Jesus nessa noite? Nós podemos não ter dinheiro, nós podemos não morar em palácios, podemos ser pessoas solitárias, mas Jesus nos aceita do jeito que nós somos, da forma que nós estamos. E quando Ele entra na nossa vida, nós ganhamos uma riqueza tão maravilhosa, tão extraordinária, que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Vocês lembram da parábola, para finalizar, do tesouro escondido? Que um homem, ele encontra um tesouro no campo, e ele diz assim: esse campo vale muito dinheiro, tem um tesouro enterrado nele. E aí ele vende tudo que tem, e com o dinheiro que ele vende tudo, ele vai e compra aquele campo e se alegra e diz: eu ganhei um grande tesouro.
O reino dos céus é assim. De que forma? Como assim? Nenhum tesouro é maior do que o reino dos céus. Nenhum tesouro é maior do que Jesus na nossa vida. Por isso, tudo aquilo que a gente possa conquistar nesse mundo é nada comparado à nossa vida com Deus. Por isso, ao encontrarmos com Jesus, devemos deixar tudo para trás, nos lançar e dizer: Senhor, eu quero o Senhor, mais do que qualquer coisa nesse mundo, nessa vida. É isso que significa essa parábola. Mais do que relacionamentos, mais do que riquezas, mais do que entretenimento, eu quero o Senhor mais do que tudo na minha vida. Esse é o significado do Natal. Quando nós entendemos quem é Jesus e nos prostramos diante dele e oferecemos a ele o nosso melhor, ouro, incenso e mirra, foram o que aqueles homens trouxeram de tão longe, numa viagem tão cansativa, e ao chegarem ali se alegraram e disseram: nós encontramos o Rei, nós encontramos Jesus, está aqui o nosso melhor. É isso que Deus espera de nós, e é esse o verdadeiro significado do Natal. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite a cada um de nós. Tem mais algo a comunicar em relação ao musical? Sim. Nós temos na semana que vem a reapresentação desse musical. Ficou lindo, não ficou? Parabéns a todos vocês que se esforçaram para que esse musical acontecesse. A irmã Jamile, que pôde dirigir esse musical. E se foi bom, a gente tem que levar isso para os outros também. Nós temos que convidar pessoas para assistirem esse musical. E na semana que vem o musical vai ser lá fora, ali no pátio da igreja. A gente hoje planejou colocar o pisca-pisca da janela, mas não deu. Mas na semana que vem, com um lindo coral, imagina, né? Que a nossa fachada é muito bonita. Aquelas luzinhas verdes ali no coqueirinho, a janela com pisca-pisca, o coral, todo mundo vestido de vermelho ali na frente. Vai chamar a atenção de quem passar na rua. E nós vamos fazer um momento de adoração a Deus lá fora, para que as pessoas que passarem sejam impactadas pela mensagem de Natal. Eu queria desafiar você para convidar pessoas para estarem aqui, seus familiares, né, seus vizinhos. Eu sei que esse final de ano é uma época corrida, mas convide pessoas. Tem gente precisando ouvir essa mensagem que nós ouvimos hoje. Que alegria, que presença de Deus maravilhosa. Nós precisamos transmitir isso aos outros também. Então, no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aí com a nossa reapresentação do musical. Amém? Glória a Deus por esse momento tão especial. Eu queria encerrar essa mensagem orando. Depois teremos mais algum anúncio? Sim, Benção. Eu queria encerrar essa mensagem orando contigo, com cada um que está aqui. Eu queria que você refletisse: qual presente eu posso entregar para Jesus em 2026? De repente você vai aí pensar e vai dizer: Senhor, eu quero dar mais do meu tempo para Ti. Senhor, eu quero estar mais presente na igreja. Senhor, eu quero voltar a ler a Bíblia, eu quero voltar a orar, eu quero ter um relacionamento contigo. Senhor, eu quero trazer outras pessoas para Te conhecerem. Olha que presente bom para dar para Jesus, você falar dele para outros e trazer para a igreja. O que você vai dar para Jesus nesse ano de 2026? Reflita nisso, vamos orar nessa noite. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por ter entregue o Seu Filho por nós. Obrigado, Deus, porque nada, Deus, que nós tivéssemos para oferecer pagaria o preço da salvação, mas foi de graça. Basta aceitarmos o Filho, e nós o aceitamos nesta noite, ó Pai, e declaramos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, e que Ele sempre estará presente, estará em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Deus poderoso, Deus de misericórdia, obrigado por todos os presentes que o Senhor nos deu nesse ano de 2025. Obrigado por todas as bênçãos espirituais, materiais, derramadas sobre a Tua igreja, sobre essa igreja, sobre o Teu povo.
Obrigado por nossos familiares, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo alimento diário que não faltou. Obrigado, Senhor Deus, pelas portas de emprego que o Senhor abriu e renda. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos nas nossas idas e vindas. Quantos anjos do Senhor trabalhando para nos livrar. Obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias, porque chegamos até o final deste ano, pelo teu poder. Obrigado, Deus, por tão grande salvação, por Jesus na nossa vida. Agora, Senhor Deus, queremos, ó Deus, retribuir ao Senhor tantas coisas boas que o Senhor tem feito, consagrando a nossa vida no seu altar. E queremos dizer nesta noite, ó Pai, eis-nos aqui para caminhar em Tua presença neste ano de 2026, para fazer a Tua vontade, para Te servir, para Te honrar e para levar pessoas a conhecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje de manhã nós tivemos um maravilhoso café da manhã, organizado aí pela Mônica, minha esposa, a igreja. Foi meu aniversário e me fizeram essa surpresa. Só que tinha tanta comida que sobrou aquele bolo de chocolate delicioso, né? Sobrou muita coisa. Então a gente vai ter um momento de confraternização agora aqui. Muita coisa boa para a gente estar aí, né, compartilhando. Vamos estar aí em comunhão, conversando, batendo papo. E eu convido a vocês para que não vão embora, né? Vamos subir para que a gente esteja aí nessa confraternização. Sim, bem lembrado. Quinta-feira não vai ter culto, tá bom? Se você chegar aqui na igreja e encontrar as portas fechadas, não se assuste. A igreja não foi arrebatada e você ficou, né? É porque não vai ter culto. Foi? Sim. E uma reunião rápida da juventude após o culto para a votação, né? E agradecemos mais uma vez a presença da família que está nos visitando lá de Duas Barras, né? Isso, estavam aqui conosco pela manhã. Estão hoje à noite retornaram. Obrigado pela presença de vocês. Não vou embora não, tá? Tem aquele momento lá para a gente estar juntos. A mãe da Ana Flávia também, que está sempre aí conosco. E nós louvamos a Deus, né, pela vida de cada um que pôde estar aqui. E aos nossos irmãos que não puderam, nós sabemos que muitos gostariam de estar aqui e não podem, né? Estão viajando, estão às vezes com algum problema de saúde, mas que a graça do Senhor os alcance aonde eles estiverem. Amém? Então vamos orar encerrando o culto nessa noite. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento, Deus, por este culto. Queremos, Deus, te pedir a Tua bênção, ó Pai, para aqueles que estão nos assistindo de casa, nessa transmissão ao vivo. Senhor, os nossos irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor os renove, que o Senhor, ó Deus, traga cura, restauração para o Teu povo. Que 2026 seja um ano, ó Pai, onde a nossa saúde, ó Deus, seja renovada pelo Senhor. E nós queremos, ó Deus, entregar o melhor para Ti. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial, pela Tua preciosa palavra, por mais esse alimento espiritual, pela comunhão da Tua igreja. Agora, Deus, despede-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do Senhor. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, que a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando.